convidado de hoje foi consultor de comunicação durante mais de 40 anos. Fundou em 1986 a LPM, empresa líder de mercado em comunicação e relações públicas. Fundou também em 2015 a Associação Acta Diurna, responsável pelo News Museum em Sintra. É autor dos livros Comentem as Sondagens e Como Perder uma Eleição. Hoje, no Panorâmica, estamos à conversa com Luís Paixão Martins sobre o papel da comunicação estratégica na política. Luís Paixão Martins, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Os políticos não só precisam de entender o público, mas também precisam de ser entendidos pelo próprio público. As relações públicas na política surgem precisamente nesse sentido, para organizar as relações e os processos de troca entre as organizações e os seus públicos. Qual é que é o papel da comunicação estratégica, por exemplo, numas legislativas como aquelas que vamos ter no próximo dia 10 de março? Nestas especificamente não sei dizer. Normalmente o que acontece é aquilo que no fundo tu estavas a dizer, que é primeiro que tudo, uma ideia de que se consegue compreender quais são as aspirações dos eleitores, que é sempre uma corrente, digamos, a comunicação tem sempre um fluxo de duas correntes, uma das correntes é essa, e eu até tentar pensar mensagens que correspondam aos anseios dos eleitores. No fundo estamos a falar de uma coisa que já vem desde o princípio do século XX, que é a ideia de que as relações públicas funcionam nos dois sentidos, numa parte de avaliação e numa parte de comunicação. Dados do Eurobarómetro revelam que Portugal está abaixo da média europeia no que diz respeito à confiança das pessoas nos partidos políticos. Como é que as relações públicas podem mudar esse cenário? Eu acho que isso tem a ver com o cinismo dos portugueses e com, digamos, uma certa capacidade de autoflagelação que nós temos. Ou seja, se nós formos perguntar aos portugueses, seja o que for, estaremos sempre abaixo da média europeia, não é? Nós achamos que somos os piores condutores, ninguém reconhece que Portugal tem uma das melhores seguranças da Europa. Sei lá, nós temos um ambiente muito pessimista como nação, como povo, e portanto não me admiro que também neste tema também haja um certo pessimismo, o que não quer dizer que seja pior do que nos outros países, quer dizer que nós somos mais pessimistas na percepção. E como é que se pode mudar isso? Há muitos fenómenos da área da comunicação que até funcionam ao contrário em Portugal do que noutros países. Uma das ideias, por exemplo, é o princípio da bola de neve, aquele de que em muitos mercados, em muitos países, quem vem à frente e se sabe, leva atrás os eleitores. Em Portugal isso geralmente funciona ao contrário. Quem vem à frente tem que se esconder para não provocar reações contrárias. Portanto, não sei se há mesmo um fenómeno que altere isso. De qualquer forma, deixa-me dizer-te que eu tenho a ideia de que um consultor não tem a missão de mudar o mundo, tem a missão de o compreender. É um pouco diferente. Ou seja, os políticos têm o objetivo de mudar o mundo, um consultor, mesmo de políticos, tem sobretudo o objetivo de o compreender. E, portanto, o que nós temos de perceber é como é que os portugueses funcionam, o que é que pensam, como é que atuam e procurar, digamos, criar condições para que eles atuem a nosso favor. E como é que se percebe tudo isso? O primeiro instrumento de apreciação são os estudos de opinião, não é? Os estudos de opinião são muito importantes para se perceber como é que o povo, as massas, funcionam e nós temos para isso que recorrer. Depois há vários outros fatores, a experiência, o feeling, não é? O sentido que nós temos na nossa cabeça, na nossa inteligência de conseguir avaliar os processos. No fundo é isso, não é? Portanto, algum estudo, alguma experiência e algumas boas decisões. Esteve por trás, ou talvez diria até ao lado, de 3 maiorias absolutas, 2 pelo PS, com José Sócrates e António Costa, e uma pelo PST, com Aníbal Cavaco Silva. Qual é que é o segredo para uma maioria absoluta? Diria que é a comunicação? No caso de José Sócrates foi em 2005, e parecendo que não foi há 20 anos, portanto é numa geração diferente da atual, os eleitores eram outros de outra maneira, pensava-se o mundo de outra maneira. Digamos que a comunicação de que poderia vir a haver uma maioria absoluta foi muito importante, porque os eleitores estavam um bocadinho cansados de governos provisórios, de ciclo curto, e portanto queriam uma coisa estabilizada, e foi essa oferta que lhe foi feita na altura pelo Partido Socialista. No caso de Cavaco Silva é uma situação diferente, porque digamos que funciona ao contrário. Quando o professor Cavaco Silva apresentou a candidatura,
ele teria, não sei, 30% das intenções de voto, porque havia muitos indecisos, e portanto a campanha foi feita para tentar segurar os eleitores, independentemente daqueles que passavam de indecisos a intenções de voto noutras candidaturas. Na de António Costa, que foi mais recente, já foi nesta geração, em 2022, deu-se o fenómeno contrário, ou seja, o objetivo foi sempre o de formatar uma ideia de que de facto poderia haver um governo estável, que assegurasse segurança e estabilidade, mas, pelo contrário, afastou-se a ideia de poder ser uma maioria absoluta, exatamente porque os eleitores, se pensassem que poderia ser uma maioria absoluta, talvez não votassem no Partido Socialista. Portanto, para cada situação temos que encontrar a solução que nos parece mais adequada, tentando perceber qual é a nossa oferta, ou seja, o que é que nós temos para oferecer aos eleitores, porque não faz muito sentido mudar a oferta, no sentido, as pessoas notam se há uma mudança substancial, que não seja credível, e ao mesmo tempo tentar perceber qual é naquele momento o estado dos eleitores. Falava ainda agora dos indecisos. Em tempo de eleições todos os votos contam, isso já sabemos, e por isso os eleitores indecisos e os ocasionais podem mesmo vir a fazer a diferença. Como pode um consultor de relações públicas captar essas pessoas? É mesmo só o único objetivo, ou seja, quando nós estamos numa campanha eleitoral, o único objetivo mesmo é transformar os eleitores indecisos em eleitores votantes na nossa proposta. Não há outro objetivo. As campanhas não se dirigem aos fãs, que são aqueles eleitores que votam sempre no mesmo partido, não se dirigem às pessoas que já decidiram a quem vão votar, dirigem-se exclusivamente àqueles que são indecisos. Portanto, no fundo, é procurar encontrar os temas que mobilizam os eleitores indecisos, é procurar encontrar uma resposta para as suas indecisões e tentar agendar esses temas. Portanto, é preciso conjugar os três elementos. E como é que se faz essa conjugação desses três elementos? Que estratégias são utilizadas, por exemplo, para mobilizar esses indecisos de que agora falava? É comunicação, não é? Numa campanha eleitoral é relativamente fácil fazer comunicação, porque um dos problemas da comunicação hoje em dia não é a comunicação, é a propagação, não é? Ou seja, enquanto no século XX era difícil comunicar, no século XXI é a coisa mais fácil do mundo comunicar, todas as pessoas conseguem comunicar, o que distingue é a propagação. Numa campanha eleitoral é relativamente fácil transformar a comunicação em propagação, porque todos os olhos estão atentos aos protagonistas. E, portanto, é um jogo de influência junto dos média. Um estudo da Universidade Católica para o Conselho Nacional de Juventude revelou que cada 7 em 10 as jovens falam e discutem política. No entanto, sabemos que a abstenção jovem é um problema. Como é que se podem captar os jovens a realmente dar o passo e ir às urnas? Eu não sei se a abstenção jovem é um problema, ou seja, é uma circunstância. Portanto, digamos que os consultores de comunicação não pensam muito na juventude, porque há uma grande taxa de abstenção, não é? É o escalão etário onde há mais taxa de abstenção. Eu, quando falo em jovens com mais de 25 anos, porque antes de 25 anos é muito difícil comunicar com eles e é muito difícil levá-los a votar. E até devo dizer que os eleitores que mais comparecem, onde há menor taxa de abstenção, são aqueles que têm mais de 65 anos. E, portanto, é natural que as campanhas também se procurem os públicos. Já disse que o papel das relações públicas não é mudar o mundo. Esse é o papel dos políticos. No entanto, acha que a comunicação política pode ser uma forma de fortalecer a própria democracia? Infelizmente, pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser são sinónimos, não é? Querem dizer a mesma coisa. Pode ser ou pode não ser. Quer dizer, não tem a ver com a comunicação, tem a ver com aquilo que se comunica. Se for no bom caminho, fortalecem. Se for no mau caminho, enfraquecem. Luís Paixão Martins, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Termina assim mais um Panorâmica, hoje sobre o papel das relações públicas na política, com Luís Paixão Martins.